Com alegria eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja por gentileza a se colocar em pé. Reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 5 e versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Uma mensagem conhecida de toda a igreja, a qual o Senhor colocou no meu coração. E o cristão tem que estar sempre preparado com a palavra. Louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Luiz Flávio, que esteve na direção dos trabalhos, cumprimentando ele, cumprimento os demais obreiros. Quantos acharam? 2 Reis capítulo 5, versículo 1, diga: eu achei. Está escrito assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Repita comigo: homem valoroso, porém leproso. A igreja pode tomar seus assentos. Eu quero rapidamente trazer uma mensagem. E a mensagem de Deus, ela jamais volta vazia. A palavra de Deus jamais volta vazia. E se ela não volta vazia, ela pode encher. E ela vai encher o teu coração, ela vai encher a tua vida de vitória, de bênção. Você crê nisso? Eu quero falar sobre este homem. E aqui no primeiro versículo já está falando, está ressaltando aqui algumas qualidades, algumas virtudes. Era um homem, primeiro, de respeito. Deus dava livramento aos sírios por causa deste homem. E ele era homem valoroso. E tem uma vírgula: porém ele era leproso. Lepra é uma enfermidade. A enfermidade mais antiga do mundo é a lepra. A lepra é uma doença que ataca diretamente na pele. Mas a grande verdade é que ele estava numa posição que ele ocupava, numa posição de destaque, numa posição de um chefe do exército do rei da Síria. E ele estava leproso. Ele tinha vencido várias guerras, inúmeros soldados ele tinha vencido. Porém agora ele estava numa guerra entre ele mesmo. Uma doença nele, uma enfermidade que ele tinha, que ele estava sendo cometido por esta enfermidade. E a grande verdade é que no versículo 2 vai dizer que saíram tropas da Síria à terra de Israel e levaram presa uma menina. Repita comigo: uma menina. Uma menina de Israel entrou na casa desse rei da Síria, desse chefe do exército da Síria, melhor dizendo. Uma menina crente, uma menina que orava a Deus. Por isso que eu digo, Deus ele usa quem quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Ele usa uma menina, ele usa um ancião. E essa menina, quando chegou dentro da casa, ela viu: tem algo estranho, tem algo errado. Algo está errado aqui dentro dessa casa. Ele é chefe, mas tem algo que ele não contou para ninguém. Tem algo que ele não falou para ninguém. Tem algo que ele esconde. E o que ele esconde? A lepra. Você entende que ele é homem de respeito, ele é homem que vence guerra, mas tem um porém. Porque tudo aqui é o homem. Ele é um homem que ganha. Ele é um homem que ele tem vitória. E esse é o porém do homem. Porém ele tem uma enfermidade. Porém ele é leproso. Você chegou aqui, está bem, está com vitórias, tua família está bem, mas tem um porém. Este porém que você esconde de todo mundo. O porém que está dentro da tua alma, que está dentro do teu coração. As pessoas olham para você, você passa uma autoridade, você passa algo que é forte, sorri quando era para estar chorando. Mas tem um porém aí dentro da tua alma. E esse porém só vai ser preenchido com Jesus. Não adianta você vencer batalhas terrenas, guerras terrenas, ter casa boa, carro bom, se não tem Jesus dentro do coração. Se você não tem Jesus, tem um porém dentro da tua alma e tem um porém dentro de você. Esse é o porém do homem. Só que o porém de Deus é diferente. Quem estuda teologia e conhece, sabe que a palavra o porém de Deus significa proindos. Olha que interessante. O choro dura uma noite, vírgula. Aquilo é o porém de Deus. Mas a alegria vem ao amanhecer. Quando eu olho para Sansão tinha perdido a força. Sansão ele tinha perdido a direção. Sansão, os inimigos filisteus tinham arrancado seus olhos, tinha perdido a visão.
está andando na mesma direção, só que ele voltou a orar. E quando ele voltou a orar, entrou um porém. O cabelo voltou a crescer. Glória a Deus, aleluia. Só que ele estava cego. Ele não viu que o cabelo estava crescendo. Só que quando ele botou a mão na cabeça, ele viu que o cabelo estava crescendo. Eu não sei se você está entendendo. Quando a pessoa entende, coloca a mão na cabeça, a mão na consciência, entende: eu preciso de Jesus. Você precisa de Deus, aleluia. Vai voltar a crescer, vai voltar, mas você precisa colocar a mão na sua consciência e entender que precisa se arrepender e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. A outra verdade que eu posso dizer, o outro porém de Deus, é Agar. É uma mãe que estava com poucos recursos, um pão e um odre. O recurso acabou, ela se afastou do próprio filho, e ela disse que eu não vejo o meu filho morrer. Se afastou, não quero nem ver, porque é algo tão grande, vai me entristecer tanto que eu quero sair dessa situação. Tem pessoas que se encontram nessa situação, querem fugir, querem trocar de cidade, sabe das guerras, estão preocupados com a comida. Vamos comprar comida no mercado porque Santa Catarina está acabando. Vão comprar comida porque o diesel, vão ficar atrás de caminhão porque os caminhões não estão colocando diesel, não tem manutenção nos caminhões. Só entrega a sua vida para Jesus, porque quando você vai para a estrada, sabe que Jesus está te cuidando. Só entrega a sua vida para Jesus, porque sabe que Ele vai prover o alimento para a tua casa, aleluia. Não tem comida, você vai aprender a plantar e vai ter comida para a tua casa. Mas não tem arroz, você vai aprender a plantar e vai ter arroz na tua casa. Se Jesus estiver na tua vida, Ele vai prover o alimento, Ele vai prover a saúde, Ele vai prover. Só que a lepra está no seu corpo. Então ele escondia a lepra, ele colocava umas vestes por cima da lepra, e ninguém via que ele estava doente, ninguém via que ele estava enfermo. Tem pessoas assim? Assim nós estávamos. Mas Jesus, a menina simboliza o Espírito Santo, que está dizendo que você precisa aceitar a Jesus. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, é Ele que limpa nós da lepra, do pecado, porque todos foram destituídos da glória de Deus. A grande verdade é que ele escondia, ele colocava roupas por cima da lepra. Tem gente que está escondendo o pecado, tem gente que está escondendo algo que machuca, que está com uma armadura e não aguenta mais. Tem gente que sabe da traição do marido, mas não conta para o marido. Tem esposa que sabe da traição do marido e não conta para ele, e aguenta ali firme, e acha que está forte, mas isso está te arruinando por dentro, e você precisa confessar. Tem pecados que você precisa dizer, tem pecados que você precisa entregar para Jesus. Não adianta você continuar andando nessa vida, aleluia, uma vida de angústia, uma vida miserável, mas se você entregar a sua vida para Jesus, aleluia, Ele vai te libertar. Esse pecado de traição, você vai liberar perdão, e você vai continuar indo em frente com o teu casamento, com a tua casa, com a tua família, aleluia. Só quem crê nessa palavra, na família, já era para ter levantado as duas mãos, ter dado um glória melhor para Jesus. A grande verdade é que ele estava leproso, mas o porém de Deus, ele é lindo. O porém de Deus coloca uma vírgula na nossa história. Eu olho para o apóstolo Paulo, ele diz: ninguém foi ao meu julgamento, ninguém foi me assistir. Este homem está numa prisão em Roma, 60 anos aproximadamente depois de Cristo, e ele está escrevendo para Timóteo, seu filho na fé. E ele começa a carta dizendo: Timóteo, meu filho na fé, faço menção de ti de noite e de dia nas minhas orações, porque mesmo ele preso, mesmo ele numa prisão, ele está orando. Não importa o ambiente que você está, não é o ambiente que vai te fazer feliz, aleluia. Eu não sei se você está entendendo. Tem gente que precisa de uma casa para ser feliz. Não, você vai comprar a casa e não vai ser feliz. Tem gente que diz: eu preciso de um carro novo para ser feliz. Não, você vai comprar o carro novo e não vai ser feliz. O que você precisa é de Jesus, aleluia. Porque quando você tem Jesus, você pode estar sem carro, você pode estar sem casa, você pode estar numa prisão, mas se você tiver Jesus na prisão, você está orando, aleluia. Com carro ou sem carro, você está orando, porque quem tem Jesus ora, quem tem Jesus agradece, quem tem Jesus tem gratidão ao Senhor, aleluia, glórias a Deus. Então pare com essa conversa: se eu me mudar daqui, lá em outra cidade, lá em Santa Catarina vai ter um emprego melhor. Se eu fazer... Não, a felicidade só é plena com Jesus. O que é plena? Plenitude é não ter fim, é isso, é você ser feliz e não ter fim. Porque quando você come algo que gosta, é legal, é bom, dá dopamina, é legal, mas depois que você come vem o arrependimento: para que eu comi? É ou não é?
Aí quando acorda de madrugada, qual é a vontade que vem? Não é de doce? Procura doce na geladeira, né? É bom, é interessante, mas depois que come vem o arrependimento. Tem coisas que são boas, coisas terrenas são boas, mas depois que você a pratica ou exerce elas, tem um arrependimento. E as coisas terrenas que são boas têm sacrifício. Você precisa caminhar é bom? Não é bom, a gente não fica feliz, hoje eu estou feliz porque... Não. Mas a grande verdade é que quando você faz um exercício físico, no momento até não é legal, você soa, não é legal, mas depois tem uma recompensa. Aqui eu aprendo que tudo que é doloroso, às vezes a recompensa é melhor. Aleluia, glórias a Deus. Jejuar não é fácil, é difícil. Orar de madrugada não é fácil. Tem momentos que a gente não consegue orar, mas a gente dobra o joelho, porque crente é isso. Mesmo não querendo orar, a gente ora ao Senhor para agradecer a Deus. E quando a gente começa a orar, vem uma alegria do alto do céu e nos reveste de poder e autoridade. Foi isso que Paulo diz: ninguém foi ao meu julgamento, mas tem uma vírgula, porém o Senhor me revestiu de poder e autoridade. Foi no momento que ele estava sozinho numa prisão, veio o porém de Deus e disse: você não está sozinho, é eu que te revisto de autoridade e de poder. Tem gente que veio sozinho aqui na tarde com Deus. Tem gente que disse: eu queria que a minha esposa, meu namorado, minha namorada estivesse aqui, aleluia, mas você está sozinho aqui neste lugar. Mas eu quero dizer uma palavra para você que está sozinho aqui neste lugar: Deus está te revestindo de poder e autoridade. Aleluia, glórias a Deus. Tem gente que trouxe alguém aqui nessa tarde, e essa palavra é para você que convidou alguém. É esta pessoa. Tem gente que vai convidar uma outra pessoa na quinta-feira que vem, e assim vai indo, porque quem é grato a Deus olha para a cruz. Porque quando você olha para a cruz, você vê que não é tão bom. Quando você olha para a cruz, você vê que é pecador. Quando você olha para a cruz, você sabe do sacrifício de Deus, e você não consegue ficar com a salvação só para ti. Então o verdadeiro evangelho é isso, é grato a Deus, mas ele tem que espalhar o evangelho, ele tem que ir por gratidão ao Senhor. Não é obrigação, mas é gratidão a Deus. Eu prego porque eu sou grato a Deus, eu falo de Jesus porque eu sou grato a Deus. Eu sou pego de surpresa aqui mesmo tocando bateria para pregar, mas eu sou grato a Deus. Estou preparado, porque o crente tem que estar preparado para pregar a palavra. Você tem que estar preparado para pregar a palavra no teu emprego. Você tem que estar preparado para pregar a palavra na tua casa, na tua família, para os teus filhos. Aleluia. Se eu fosse você, na casa já teria dado um glória, nos filhos já teria levantado as duas mãos, já teria dado um glória melhor ainda. Glória a Deus. Agora eu terminei aqui, mas a grande verdade é que tem o porém. O porém é a tristeza, o porém é a dificuldade que nós enfrentamos, o porém são as lutas. Só que o porém é passageiro. Eu dou glórias a Deus pelo porém, porque o porém não diz o que você é porém é passageiro. O que diz que ele é a Bíblia falando: ele é homem valoroso. Hoje a sociedade te avalia pelo que você tem. Hoje as pessoas te respeitam pelo que você tem. Se você chega num banco com uma roupa, as pessoas te avaliam, te pré-julgam pelo jeito que você se comporta, pelas tuas ações, pelo aquilo que você tem, pelo teu relógio, pela roupa, pela gravata, pela saia, pelo vestido. As pessoas analisam. Só que isso é o que você tem. Roupa, casa, é o que você tem. Esse é o porém. Isso tudo é passageiro. Isso tudo vai ficar. Roupa vai ficar, casa vai ficar, carro vai ficar. Agora, o que você tem não define o que você é. É forte, vocês entenderam isso? Ele está com uma lepra, mas não define que ele é leproso. Ele é homem valoroso. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje você se encontra num quadro de enfermidade. Hoje você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, mas não define o que você é. Aleluia. Você pode mudar, porque isso é um porém na tua vida. Isso vai passar. Hoje você não está bem, mas isso é um porém, vai passar. Hoje você está chorando, mas é um porém. Eu não sei se eu vou aqui mastigar para você glorificar. Hoje é um porém. Esse choro é só um porém, vai passar. Deus vai te dar vitória. Esse emprego que você tem, que você não gosta, é só um porém. Essa luta no teu casamento é só um porém. Essa tristeza na tua vida é só um porém, mas não define o que você é. O que você é o teu caráter. O que revela o que você é o teu caráter. Quando as pessoas não estão te olhando como você é. Fidelidade a Deus é quando ninguém está te olhando. Mas o meu pai sempre disse: quando você está sozinho, você não está sozinho. Tem sempre dois olhos que te olham.
os olhos de Deus e os olhos do diabo. Você nunca está sozinho. Só que isso é para quem está plantando no secreto. Por isso que o próprio Deus disse: quando for orar, fecha a porta do teu quarto em secreto, ora ao teu Deus em secreto, e no público Ele te recompensará, te abençoará. Qual é a diferença do secreto para o público? É que no público quem encosta em ti são as mãos dos homens. No secreto quem encosta em ti, a mão é a mão de Deus. No público quem fala contigo é a voz dos homens, mas no secreto, se você ouvir uma voz, é a voz de Deus. Aleluia. Eu só vim te dizer uma coisa: quando você ora ao teu Deus no secreto, você ouve a voz dele. Quando você ora a voz de Deus no secreto, quem encosta em você é a mão dele te sustentando e te guardando. Aleluia. Saiba que no secreto Deus está te vendo, e você vai colher aquilo que você está plantando. Mas se você tem uma vida de aparência, assim como Naamã estava, os olhos do diabo também estão te vendo. Então tem muitas lutas, dificuldades que você está enfrentando, porque no momento que ninguém está te vendo, você peca. Tem muitas lutas que você está vivendo, é que no momento que ninguém está te olhando, a tua casa está um vendaval, está um rebuliço. Tem muitos momentos que as pessoas estão falando palavras que não era para falar. E o que me chama a atenção é que João, capítulo 1, versículo 1 diz: e ele era o verbo, e o verbo se fez carne. E ele era o que? O verbo. A palavra verbo é logos, no grego, é a palavra. E o verbo se fez carne, quer dizer que a palavra se materializou. Só que ele está desde o Antigo Testamento, porque Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, com o que foi feito a terra, o céu? Foi com a palavra. E ele era a palavra. Jesus, aleluia, glórias a Deus. E esta palavra traz vida, essa palavra é luz, aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então a palavra, ela tem o poder de penetrar os corações. Aquilo que eu estou falando nessa tarde tem o poder, através dessa palavra, de entrar lá na tua casa, de pessoas que estão assistindo a live pelo Facebook, através da Rádio 104.5, essas palavras estão entrando em lares, essas palavras estão entrando em corações, e essas palavras podem mudar. Então o que você fala tem poder, aquilo que você diz dentro da tua casa tem poder, aquilo que você fala quando ninguém está olhando tem poder, aleluia. O que sai da tua boca é palavra de bênção ou palavra de maldição? O que você fala para o teu relacionamento é relacionamento de bênção ou de maldição? O que você fala dentro do teu quarto, aleluia. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida, que não adianta ser um homem valoroso diante dos homens e porém ter uma lepra. Não adianta ser um homem de valor diante das pessoas e das mulheres, orar em praça pública assim como faziam os fariseus. Não adianta eu vir trazer uma palavra linda e chegar em casa e eu bater na minha esposa. Não adianta eu trazer uma palavra linda, chegar em casa e falar diversos palavrões. Não, o verdadeiro evangelho é uma mudança. O que você é dentro da igreja, você é dentro de casa. O que você é dentro de casa, você é dentro da igreja. O que você ouve dentro da igreja, você ouve dentro de casa. Aleluia, glórias a Deus. Se eu fosse você, já teria dado um glória. Porque esse evangelho sem arrependimento não é evangelho. Porque o verdadeiro evangelho traz arrependimento, traz mudança, traz eu refletir o que é arrependimento e o que é remorso. Arrependimento é aquela pessoa que chora, mas logo depois muda. O que Jesus mais pregou? Arrependei-vos e credes em Deus Pai. O que ele está dizendo? Primeiro, arrependimento. A palavra arrependimento é metanoia no grego, é mudança de comportamento. Então o verdadeiro arrependimento faz ter mudança nas atitudes. Não adianta eu vir aqui cantar, pregar, fazer malabarismo aqui e as minhas ações não condizer com aquilo que eu falo. Senão eu choro e continuo nos mesmos erros. Isso é remorso, não é arrependimento. O arrependimento é quando o marido chora, diz que não vai fazer e não faz mais. É quando a filha chora, diz que não vai fazer e não faz mais. É quando o alcoólatra diz que não vai mais beber, chora e diz que não vai beber e não bebe mais. Você tem que tomar uma atitude. Não adianta esconder, não adianta dizer eu não sou viciado. Você bebe todo dia e quer dizer para você que não é viciado. Uma palavra dura, mas é uma palavra que tem que ser pregada. Glória a Deus. Não adianta você dizer que vai mudar e continua com o mesmo vício. Você tem que trazer uma mudança. E eu falo isso em todos os aspectos e sentidos. A grande verdade é que a menina entrou dentro de casa. Ele escondia a lepra de todo mundo, mas a menina viu.
tem algo diferente, tem algo estranho. Então Deus vai permitir alguém entrar na tua vida, alguém entrar na tua intimidade. Essa menina está representando alguém que vai entrar, alguém que está dentro, alguém que vai se aproximar. Então se aproxime de pessoas que são de Deus, se aproxime de pessoas que são discípulos de Cristo, te aproxime de pessoas que vão te levar a Deus, te aproxime de pessoas que não vão fazer você gastar à toa, se aproxime de pessoas que vão fazer você melhorar, a virar um homem de verdade, uma mulher de verdade, de valor, de respeito e de autoridade. A grande verdade é que essa menina, ela viu e ela disse: se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel. É uma menina que evangeliza, é uma menina que está dizendo: eu sei aonde você pode ser curado. Sabe quem é essa menina? São as pessoas que lá no trabalho dizem: eu sei quem pode te curar, é Jesus, e eu sei o local que ele está, é na igreja Palmeira das Missões, na Tarde com Deus. Então ela vai dizer: há um profeta lá em Israel, Eliseu o nome. Aí esse chefe da Síria, ele já vai mentalizar a cura dele, já vai com fé. Ele pega prata, ele pega ouro, e ele vai até onde? Aonde a menina mandou? Não, ele vai até o rei da Síria, ele vai até o rei de Israel, melhor dizendo. Chegou até o rei de Israel, e o rei de Israel rasga suas vestes e diz: quem você pensa que é? Você pensa que eu sou Deus para vivificar, para te curar? Olha só, ele pegou como se fosse o dinheiro e foi com fé. Eu admiro a atitude dele, mas ele foi no lugar errado. A menina nunca disse que era no rei, a menina disse que era no profeta. Só que ele mentalizou, ele criou uma expectativa errada, ele foi numa pessoa errada. Eu não sei se você está entendendo. Tem pessoas que até têm fé, mas colocam expectativa em coisas terrenas, em coisas erradas. A tua esperança não está no homem, a tua esperança está em Jesus, aleluia. Porque se você olhar para o homem, você vai ver falhas e erros. Mas quem entrou na igreja por causa de Deus, não sai por causa de homens, aleluia, glórias a Deus. Você vai olhar para o homem e vai se decepcionar. Você vai olhar para pessoas e vai dizer: olha só, aquela pessoa no altar. Mas quem entrou na igreja por causa de Deus, ela não olha para o homem, não sai por causa dos homens. Ela entende que Jesus cura, só que o Jesus que cura manda você estar na igreja, aleluia, glórias a Deus. A grande verdade é que ele foi até o rei. Ele criou uma expectativa, ele criou uma ilusão da cabeça dele. Tem pessoas que criam ilusões, tem pessoas que criam expectativas, acham que vai ser do jeito dele, na hora dele, no momento que ele quer. A fé não é uma barganha que você faz com Deus. Por mais que você seja um homem de Deus e você vai orar para que Deus tire certas coisas, Deus não vai tirar. Assim o apóstolo Paulo disse: tira de mim o espinho. Ele orou 3 vezes ao Senhor e Deus não tirou, e disse: a minha graça te basta. Porque fé é isso, mesmo você não querendo que aconteça, vai acontecer. Mas quando você ora, Deus te dá força para você enfrentar aquilo que não queria que enfrentasse. Fé é isso, é você orar a Deus, acontecer coisas que você não queria, mas através da oração Deus vai te dar força para você enfrentar aquilo que você não queria. Fé é mesmo você sabendo que perdeu um ente querido, mas continuar vindo na igreja. Fé é mesmo sabendo que está enfrentando um problema e continuar vindo na igreja. Ser crente não te blinda de dificuldades, não. O verdadeiro evangelho fala: tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Você vai ter que renunciar. É uma cruz, é pesada, é dificultosa, mas você tem que vir, e sabendo que através da palavra, aleluia, essa palavra vai gerar milagre na tua vida. Qual é a diferença da multidão e dos discípulos? A multidão acompanhava Jesus esporadicamente, acompanhava Jesus para milagre, queria milagre. Eu quero só o que você faz. Já os discípulos queriam Jesus pelo que ele era. Os discípulos estavam com Jesus noite e dia, e os discípulos não ficavam pedindo: eu quero milagre, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, os discípulos que andavam com Jesus diziam assim: ensina-me a orar, Senhor. Senhor, ensina-me a tua palavra. Porque quando você se aproxima de Deus, você para de ficar pedindo milagre toda hora, você para de ser uma criança mimada. Quando você se aproxima de Deus, você diz: Senhor, ensina-me a tua palavra, ensina-me, Senhor, como orar. Porque eles entenderam que através da palavra, através da oração, o milagre vem por consequência. Através da palavra, através da oração, o milagre vem por consequência. Através da palavra, através do princípio. Se você viver uma vida de princípio e santidade, você vai viver uma vida de milagres, aleluia, glórias a Deus. Você está vendo aqui um jovem pastor, mas não é fácil.
com 14 anos eu já pregava. 13 anos, 14 anos eu já pregava. Então quando tinha crianças querendo, e hoje eu vejo crianças de 13 anos e me apavoro, estou no celular. Com 13 anos já estava de terno e gravata pregando a palavra. Não falo isso para me ensoberbecer, não falo isso para me exaltar, nem para ser um bálsamo para o meu orgulho, não falo isso. Falo isso para exaltar a Deus, que quando você te posiciona, quando você está posicionado, Deus te usa. Então tem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não estão posicionadas para ser usada por Deus. Então no momento que você te colocar a tua vida em ordem, Deus vai te usar. No momento que você tomar uma decisão de te batizar, Deus vai te usar. No momento que você dizer assim, ó, Senhor, eu quero te adorar pelo que você é, e não só pelo aquilo que você faz, Deus vai te usar. Glórias a Deus. Só que o rei entendeu que havia o profeta, indicou o profeta, ele sabia que era o profeta, ele vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem recebeu o ouro nem prata, só disse para o Geazi, manda ele se banhar 7 vezes no Jordão. O Jordão era um rio impuro. Só que se ele se banhasse no Jordão, ele teria que mostrar a lepra, porque ia molhar a roupa e ia mostrar a lepra. Não sei se você está entendendo. Ele teria que tirar a roupa, ele tinha que se despir, deixar o orgulho de lado, tirar a roupa de... Então tem gente que tem que deixar o orgulho de lado, tem que deixar a posição de lado, porque não adianta você ter posição e ir com essa posição para o inferno. Então tira a posição de lado, tira o orgulho, quebra o orgulho e aceita Jesus. Quebra o orgulho e entende que com a tua mão não dá mais. Quebra o orgulho, tira a roupa e diz, Senhor, eu preciso me banhar. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu preciso de ti. E tinha que se banhar 7 vezes, tinha que mergulhar, tem que se prostrar. Por que a gente ora se prostrando? Não adianta, a gente tem que quebrar o orgulho, se prostrar e orar ao Senhor. Porque o milagre vem quando você se ajoelha e reconhece que Ele é grande, reconhece que você é pequeno e que Ele é grande. Você reconhece que você é criatura e Ele é o Criador. Você reconhece que você é fraco e Ele é forte. Aleluia, se eu fosse você, no forte já teria dado um glória para Jesus. Reconhece que Ele é o maravilhoso, que Ele é o conselheiro, que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o príncipe da paz e que Ele está aqui. Tinha que se banhar 7 vezes, porque não é uma só vez. Tem que vir, tem que vir, tem que continuar. É uma persistência. Não adianta só uma vez, não. Tem que continuar vindo na igreja. Se coloca em pé que eu já vou encerrar, que as horas passam depressa. A grande questão é que ele que tinha que se banhar 7 vezes. Olhe para cá. Ele não queria se banhar. Ele não queria. Ele queria de uma outra maneira. Ele criou uma expectativa. O que ele queria? Ele queria ter chegado no rei, o rei ter falado a ordem, ele ter voltado para casa curado. Tem pessoas que querem vir na igreja e sair curado no mesmo dia, na mesma hora. Deus pode fazer? Pode. Mas é Ele que está no controle, é Ele que é soberano. É Ele que diz o tempo, é Ele que diz a hora. Tudo está na mão dEle. Se Ele diz que é 7 vezes no Jordão, é 7 vezes no Jordão. Não cabe a mim questionar e murmurar. Eu tenho que aceitar, porque Ele é o Senhor soberano, Ele é Deus. A grande verdade é que Ele não queria se banhar, mas Ele teve que se banhar. Ele teve que se despir da roupa. E ele foi, primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, quarto mergulho, quinto mergulho, sexto mergulho, sétimo mergulho. E Deus começou a curar. Aleluia, glórias a Deus. Eu imagino e posso conjecturar, sem ferir a exegese do texto, dizer que no primeiro mergulho ele já começou a cura. No primeiro culto que você veio, Deus já começou a te limpar. No segundo culto que você veio, Deus começou a te limpar a perna. No terceiro culto que você veio, Deus começou a limpar o teu braço. No quarto culto que você veio, Deus começou a limpar a tua mão. No quinto culto que você veio, Deus começou a limpar a tua mente. No sexto culto que você veio, Deus começou a curar o teu coração. No sétimo culto que você está vindo, é hoje a tarde da cura. Aleluia.